Olá, boa tarde, pessoal, amigos do grupo. Como vão vocês, pessoal do YouTube? Como foi o dia? Conseguiram fazer algum dinheiro hoje? Hoje, pelo jeito, foi mais um daqueles dias, né? Dia que praticamente a variação percentual foi muito baixa, muito difícil de encontrar pontos de entrada e saída, né? Tivemos poucos pontos, né? Mas vamos lá para o gráfico logo para avaliar as operações de hoje, né? Começamos o dia aqui de certa forma bem, né? Fizemos uma operação, saímos num pequeno lucro, logo em seguida tomamos um stop nessa região aqui, próximo às 10 horas da manhã. E logo depois, às 10h30, quando a gente esperava que fosse acontecer o movimento forte da abertura de Nova York, não aconteceu nada, né? O mercado simplesmente ficou meio parado, andou alguns pontos, andou 200 pontos, e novamente entrou para a caixinha de consolidação. Vou colocar aqui em azul para a gente entender melhor. Essa caixinha de consolidação ficou até o final da tarde, quase, nessa região. Hoje a nossa estratégia de comprar em uma das bandas da VWAP Band, né? Das bandas de VWAP não deu certo, né? Então a gente teve que aguardar. A única coisa que funcionou hoje foi um pouquinho de price action, né? Rompimento de topo e rompimento de fundo, que por sinal bem perigoso, né? Por várias vezes. No começo do dia, né? Mesmo eu falei, eu alertei a todos, né? Sobre os riscos das operações, né? Seja quando a gente vendeu aqui nessa região, né? Eu falei, ó, vamos já preparar para fazer a parcial, né? Caso a operação não vá no sentido no sentido na direção que a gente escolheu, a gente estopa logo em seguida. A gente veio aqui, fez uma venda, né? Rompimento de fundo, um pouquinho atrasado até, creio que 20 pontos atrasados, né? Mas tudo bem, tá dentro do risco ainda. A gente fez essa venda, conseguiu fazer próximo aos 100 pontos, né? A parcial. Ele chegou a dar 170 pontos e voltou tudo de novo, encerrando o trade praticamente no 0 a 0, né? Como teve a parcial, a gente saiu com R$ 15 no bolso. Mas aí, logo em seguida, o mercado deu outra oportunidade, né? Que seria um rompimento de topo e saída da caixinha de consolidação, né? Porém, essa operação acabou devolvendo tudo, né? Ela não conseguiu segurar, caiu abaixo da VWAP, tentou várias vezes formar acima da VWAP, mas só que ela não conseguiu ficar acima da VWAP e depois de 15 minutos ele acabou caindo e acabou caindo, né? E devolveu lá para baixo lá, né? 267 pontos. Logo após ter devolvido, estopado a gente aqui, a operação voltou tudo novamente para o alto, né? Para a direção contrária, né? Ela subiu, né? Totalmente, né? E acabou estabilizando nessa região. Então, todas as operações que a gente fez hoje pela manhã, né? Eu falei logo que estaria muito arriscado, porque olha o tamanho desse pavio, né? 220 pontos. Na maior parte das vezes, o pessoal que eu conheço costuma operar com 150 pontos de stop, né? Qualquer operação aqui foi mais de 150 pontos, né? Essa eu acho que foi a menos perigosa, porém, essa outra vela também, né? Deu 160 pontos só de pavio, né? Então a gente viu que o mercado pela manhã já estava meio estranho, né? Paramos as operações, né? Às 10h30, né? Próximo às 10h30 da manhã. E o mercado seguiu enganando todo mundo, né? Hora por hora subia, dava 180, 200 pontos, né? Por hora caía, dava 100 pontos e parava e consolidava novamente, né? E finalmente, quando deu um rompimento de fundo, ele andou 80 pontos e devolveu tudo novamente, né? Quem conseguiu fazer um scalp rápido, né? Com 80 pontos saiu, tudo bem. Mas quem não saiu, no máximo, no mínimo, deve ter tomado um stop de 40 pontos ou um stop lá em cima, nessa região, com 170 pontos.
Novamente, mercado consolidado, já 1h30 da tarde, né? Chegamos aqui, ainda consolidado o mercado até praticamente às 2 horas da tarde, né? Chegando às 2 horas da tarde, novo rompimento de topo, que finalmente fez o mercado andar um pouquinho, né? Ele deu aqui 290 pontos, quase 300 pontos, né? Região aqui, nunca se pega 100%, né, da operação, né? Conseguimos fazer 300 pontinhos aqui, né? E logo em seguida o mercado devolveu novamente, né? Ele não conseguiu romper essa linha do Fibonacci, né, que eu havia traçado logo pela manhã, né? Então foi um mercado bem consolidado hoje. E no final da tarde, após as 3 horas da tarde, né, teve um rompimento de fundo que a princípio, né, após essa consolidação no topo, né, seria interessante ter pego isso aqui, mas a gente já estava fora do mercado aqui, né? Com esse rompimento de fundo, o mercado puxou 600 pontos e foi o único movimento bom do dia, né? Que realmente conseguiu puxar com mais velocidade, né? E com maior quantidade de pontos, né? Mesmo assim, a gente observando o dia inteiro, né? Vou colocar aqui nos 15 minutos aqui, para ficar mais simplificado, né? A gente vê que o mercado ficou oscilando nessa região aqui, né? Do 119.532 ao 119.068. Hoje foi mais um daqueles dias, né? Como eu falo sempre, né? Ontem foi um dia bom, maravilhoso, com chances de tirar pelo menos 2.000 pontos, né? E hoje você não consegue tirar nem 300, 400 pontos do mercado, né? E hoje também a única oportunidade que teve, né? Que foi a maior, deu 600 pontos, né? Vamos dizer que tenha entrado um pouquinho atrasado ou saído um pouquinho cedo, você teria pego pelo menos 500 pontos, né? Aproximados, né? Para quem está operando 5 contratos, 500 pontos seriam R$ 500. Para quem opera 2 contratos, teria feito aproximado R$ 120, R$ 125. Nessa operação aqui, a gente viu que só no final do dia ele encostou na VWAP Band, né? Aqui abaixo da VWAP normal, né? VWAP diária, né? Então a gente espera para o mercado de amanhã para ver a reação, né? Se ele realmente daqui ele vai tender a alta, né? Ou se daqui ele vai buscar um novo ponto de queda, né? Realmente muito difícil de operar o dia de hoje, né? Mostrar se comparado com o dia de ontem, né? Tivemos muito mais oportunidades, né? Apagar essa linha aqui já não faz mais sentido. Apagar o Fibonacci também. E a caixinha de consolidação aqui. Então ontem, no dia de ontem, a gente teve muito mais oportunidades, né? Tivemos uma venda, tivemos uma compra, depois uma venda maior e no finalzinho da tarde uma compra, né, de reversão, mas quase ninguém pegou, né? Mas mesmo nessa corrida aqui, corrida simples, né, bem pequena, né? A gente conseguiu aqui, por exemplo, 600 pontos para alta, mais 600 pontos e para queda mais 900, 800 pontos. Ou seja, no total deu quase 2.000 pontos, né? Para quem soube aproveitar as oportunidades. Eu vejo que no geral, né, a semana tem sido assim, tem um dia bom e 4 dias ruins, né? Amanhã é quarta-feira, tem muitas notícias saindo, né? E durante a noite vai ser divulgado taxas de juros da Europa, França, né? E vários outros países, né? Então o que acontece? A gente aproveita para pensar, né, que amanhã vai ser um dia de grande volatilidade, né? Talvez trazendo também um movimento que nem foi o de ontem, né? Segunda-feira, né? Esperamos que sim, né? Para poder operar melhor, né? E tentar tirar algum dinheirinho do mercado, né? Infelizmente foi um dia ruim. Praticamente você perdeu aqui, vamos dizer que do topo da consolidação até o fundo, praticamente das 9 às 3h30, às 3 horas da tarde, não aconteceu nada, né? Nada de expressivo. O mercado só ficou tomando, né, dinheiro do pessoal, né? Devido a essa grande consolidação que aconteceu, né? O mercado está cada vez mais apertado, né, para se operar, né?
e nem sempre a gente consegue fazer o dinheiro, né? Mas tudo bem, faz parte, né? Um dia bom, um dia ruim, né? O importante é saber controlar o risco, né? Inclusive, eu vou colocar um vídeo sobre controle de risco, né? Espero que todos assinem o canal, acompanhem o canal e consigam entender melhor a melhor forma de controlar seu risco, né? Pois o que faz a gente permanecer no mercado por mais tempo é o controle de risco. Assim sendo, vamos agora para o dólar, né? Quem ainda não curtiu, né? Dá uma curtida no canal, né? Dá um joinha, aproveita aí para dar uma força para a gente, né? Que o YouTube vai entender que nosso canal é importante e que a gente precisa continuar fazendo vídeos. Vamos lá. O dólar também teve alguns momentos bons, né? Diria logo na abertura aqui, né? A gente ficou consolidado, né? Por muito tempo, até que houve o rompimento desse topo. Porque o que está acontecendo? Logo na live eu falei. O mercado costuma fazer fundo mais baixo, né? Que indicaria, na verdade, uma possível corrida para queda, né? Porém, ele faz esse fundo mais baixo e logo em seguida ele estica o mercado lá para cima, né? Pegando todo mundo na contramão, né? Então esse padrãozinho aqui, vou até diminuir a caixinha aqui para vocês verem. Este padrão, é interessante que vocês memorizem esse padrão aqui, que é um padrão de fundo menor com a puxada lá para alta, né? É um movimento que pega todo mundo antes de acontecer um movimento bom no dia, né? Realmente isso daí acontece várias vezes no dia, né? Então vamos tomar cuidado. Vocês podem ver que aqui ele fez um fundo aqui, né? Ou melhor, vamos marcar com a setinha verde aqui. Fez um fundo aqui e novamente outro fundo. Porém, logo a vela que veio depois, ainda abaixo do mercado, abaixo desse, né? Desse ponto, dessa alta aqui, né? Desse topo, abaixo desse topo, a vela veio e esticou aqui 7, 8 pontos aqui, numa pancada forte, né? Para alta, né? Logo em seguida, devolveu tudo, né? Novamente quase pro próximo ao ponto de entrada, né? Quem não saiu no topo, né? Acabou vendo acabou sofrendo durante 5, 10, 15, 20, 25, 30 minutos, né? Aguardando aqui, né? Para ver o preço subir lá no patamar de 4875, né? Novamente, né? Assim, juntando, se tivesse aguentado desde lá até aqui, segurado a operação, seriam 13, 14 pontos. Porém, ninguém aguenta isso, né? Ninguém fica esperando, né? Isso aí. Geralmente, que a gente entende, a gente procura os topos e os fundos, né? Os rompimentos de topo, por exemplo, para poder, né? Pegar um movimento maior, né? E mesmo aqui, vamos dizer que tivesse feito esse movimento curto, né? Pegaria 7 pontos aqui, né? Uma pequena retração e novamente 9, 7, 8, 9 pontos, né? E finalizando praticamente quase que o dia todo, né? A gente consolidando aqui a partir das 4 horas da tarde, né? Aqui, né? Ninguém pega esse movimento, né? É muito raro pessoas que operam nessa região, né? A maior parte fica do lado de fora e o maior movimento foi isso aqui mesmo. O dólar fazendo esses 9 pontos, né? 6 pontos, 7 pontos e também essa pancada para o alto de 7 pontos. Então observem bem, observem bem este tipo de, né, padrão, né, que acontece muito, né, tá acontecendo muito, várias vezes, né. Ele vem, começa a fazer um movimento de queda, fazendo fundos menores, né, fazendo fundos menores aqui. Vou colocar uma seta aqui indicando a linha, fazendo fundos menores, né, e depois ele engana todo mundo e puxa o mercado lá para alta, né. A partir daqui ele puxa o mercado lá para alta, né? Isso tem acontecido quase que todos os dias, né? Em horários diferentes, é claro, né?
E aqui novamente pode ver, o mercado fez mais fundos, né? Puxou muito, bastante até, foi, né, um ponto, né, que enganou a gente achou que ele fosse pegar a alta, ele foi, devolveu tudo, né? Chegou, se a gente tivesse colocado o stop aqui no fundo, não teria pego, né? Porém, a gente errou no stop, né? Acho que foi na vela de 5 minutos que a gente errou o stop, ponto de stop. Ele forçou que ia cair, voltou tudo, deu um pouquinho de lucro, 2 pontos, quase 1,5 ponto, e depois se tornou a cair. E logo em seguida levou tudo lá para alta novamente, né? Seriam 4, 5 pontos de alta, né? Se tivesse segurado a operação. Porém, veja bem, esse movimento demorou quase 1 hora, né? São 15 minutos cada vela, 15, 30, 45, 60 minutos cada vela. Vou colocar nos 5 minutos aqui, para vocês verem onde a gente tomou stop, né? E por quê, né? Que enganou realmente muito bem a gente, né? A gente entrou praticamente aqui nesse movimento, né? Quando ele, deixa eu ver, foi aqui. Sim, ele fez uma alta, né? Ele rompeu esse ponto, fez uma vela de alta, não ficou sem direção e logo em seguida começou a puxar para alta, né? A gente entendeu que ele fosse romper esse topo, né? E ele não fez, né? Começou a romper esse topo, ele não fez, devolveu tudo, estopou a gente, né? O certo do stop aqui seria aqui atrás, né? Mas no momento eu devo ter errado o ponto de saída e isso causou falha na execução da operação, né? A gente acabou sendo estopado, né? Aqui na verdade eu considerei, acho que a VWAP para estopar, né? Se ela caísse abaixo da VWAP, eu acreditava no movimento maior de queda. Por isso que eu saí dessa operação, né? Talvez tenha sido errado, talvez tenha sido certo, né? Mesmo que o mercado tivesse puxado muito para baixo, a gente estaria na posição errada, né? Por isso eu falo logo, o mercado é bem traiçoeiro, né? Tem que tomar bastante cuidado. E como eu falei, aqueles movimentos de fundos menores, né? Ele começa a fazer fundo, né? Pode ver aqui, a gente tem topos, né? Topos sendo formados, porém começou a formar fundos, né? Logo em seguida foi formando fundos, né? Cada vez mais baixos, né? E dá para entender, né, que muita gente entra aqui nesse rompimento aqui, né, buscando o ponto lá embaixo. Só que eu não fiz a venda devido a esse 4852, né, que era um ponto muito importante. O preço bateu várias vezes no 4852. Vocês podem ver aqui no passado, né? Bateu várias vezes no 4852 e não conseguiu romper, né, esse ponto, né? Então a gente considera que o 4852 é um ponto muito importante. Por isso a gente não fez a venda aqui, né? E ainda bem que não fizemos a venda porque teria tomado mais um stop aqui nessa região ou mesmo aqui, né? O topo seria na vela anterior, né? Teríamos tomado um stop de quase 8 a 9 pontos, né? Então, infelizmente, o mercado está bem traiçoeiro, né? Ele engana bastante, né? Ele vai fazendo cada vez mais topos menores e do nada ele puxa para alta, né? Ele rompe, né? Faz que vai ficar consolidado e de repente ele puxa e rompe novamente, né? Bem difícil de operar, né? Principalmente olhando graficamente assim, eu acho que não é fácil de operar. Seria muito mais interessante operar fazendo, como se diz, através do Superdom, né? Fazendo a leitura de fluxo, né? Que evitaria muitas dessas situações, né? Essas situações perigosas aqui, né? Principalmente essas regiões aqui, quando ele começa a fazer fundo e de repente ele estica para alta, né? Então estoparia, teria mais chance de fazer algum lucro na operação, tá bom? Bom, como eu já disse, inscreva no canal, dá uma força aí pra gente, né? Logo em seguida eu vou postar um vídeo, né? A gente está preparando esse vídeo sobre controle de risco e análise de estratégias, né? Para iniciantes, né? Estratégias para iniciantes, né? Então espero que vocês acompanhem aí. Quem não quer perder esse vídeo, por favor, assine o canal, acompanhe, ative o sininho, né? Que é importante para vocês poderem receber a notificação quando o vídeo estiver pronto. Valeu então, obrigado, boa sorte para vocês para amanhã, né? Vamos tentar novamente fazer algum dinheiro, né? Mesmo a técnica de hoje aqui,
a batida de a estratégia usada para pegar na VWAP, a VWAP Band lá de cima, né? Fazer uma venda, não teria dado tão errado, né? Mas são 7 pontos, poucos pontos, né? Ao decorrer do que aconteceu tudo aqui, né? E mesmo a VWAP, né? Ele tem quem opera em cima da VWAP, né? Tomou, sei lá, 200 stops aqui, né? Então, infelizmente, a VWAP não serve para usar como demarcador, né, de tendência ou mesmo, né, uma possível, né, chance de fazer a operação, né? Porque se você entra vendido, acaba tomando stop em vários lugares. Se entra comprado, ele volta, né? Começa a estopar todo mundo. Nos 15 minutos ele mostra um gráfico mais limpo, né? Porém, mesmo assim, ele bateu várias vezes porque ele atravessa o VWAP e volta. Nesse movimento acaba estopando todo mundo, né? Tá bom, então fica assim. Até amanhã. Estaremos novamente com a live pela manhã das 9 às 10h30, das 9 às 11, né? Dependendo do movimento de amanhã. Valeu, então. Obrigado. Bom descanso para todos. Até amanhã. Valeu. Tchau.